Olá a todos, vamos falar hoje sobre consciência porosa. O que será isso? Esse é um conceito que eu fui elaborando no meu livro Psicologia da Vida, Psicologia Transpessoal na Vida Cotidiana, nas entrelinhas da normalidade. Jung já havia apontado para essa ideia, não a chamou desse jeito, mas parecida. Consciência porosa é uma consciência, né, que faz passar as coisas. Então, a consciência porosa previne surtos, por exemplo, previne surtos de ansiedade, previne surtos de pânico, previne surtos de todos os tipos. A consciência porosa é uma consciência que não está fechada para o desconhecido. A consciência porosa é o que nos permite sobreviver em saúde mental, ao mesmo tempo em que integramos conteúdos do inconsciente de todos os tipos, porque conforme a jornada vai seguindo internamente, a gente vai encontrando coisas sempre mais estranhas, como vou mostrar mais para frente. Então, a consciência porosa, vamos fazer um exemplo aqui. Então, a consciência das pessoas geralmente é assim. É bem firme, não tem nada, não se vê nada do outro lado, é como uma parede. Tem uma parede e o outro lado não existe, o que significa que a consciência está firme e forte nas suas crenças, ela nega qualquer conteúdo que não esteja presente no seu espaço visível, né? Portanto, nega coisas que sente que poderiam perturbar, ou seja, contradizer. Isso é Freud, não é nenhuma novidade, isso aqui está no mundo há mais de 100 anos. Então, a consciência se mantém estável ao bloquear todos os conteúdos que poderiam desestabilizá-la. O que são conteúdos? São percepções internas, ideias, sentimentos, emoções, qualquer coisa que vá mexer a consciência, que vá fazê-la duvidar de si, que vá colocá-la em crise. Pode ser até uma paixão. A pessoa pode estar apaixonada e negar a paixão, porque o amor é uma força revolucionária. Então, essa é a consciência. Quanto mais estável, mais a pessoa está tranquila. Que bom se fosse assim. O que a psicanálise trouxe para a consciência coletiva humana é que essa ideia é um conto de fadas. Não existe. Na verdade, a verdade da verdade é que existem conteúdos que você não traz à tona, que estão prestes a vir à tona, que estão se aproximando da consciência, e você sabe disso porque você começa a sentir alguma coisa, começa a perceber, bloqueia. Você sonha, não quer saber. Então, esses conteúdos bloqueados vão acabar se reapresentando na tua vida, como Jung falou, como se fosse destino. Então, tudo aquilo que a gente nega, que está para vir e que a gente nega, vira um problema. Um problema quer dizer o quê? Um sintoma psicológico, um tique nervoso, a ansiedade, o pânico, a angústia, a tristeza que você não sabe de onde vem, a depressão, problemas de relacionamento, obviamente, problemas físicos, problemas que vão acontecendo ao longo da vida. Então, tudo aquilo que a gente não processa, mas que precisamos, porque está próximo. Não estou falando de coisas completamente desconhecidas, porque elas não têm valor para nós. São coisas que estão chegando, que já estão fazendo parte da periferia do teu sistema de consciência. Elas precisam ser integradas. Se você gostar ou não disso, pouco importa. A verdade é que pouco importa. O ego, que é o centrozinho da consciência, está lá na cabina de controle, achando ali que tem o controle. O ego, ele não gosta de nada que o perturbe. O ego queria ficar sentado na rede, olhando para o céu e ouvindo as ondas do mar batendo na areia. Só isso. O ego não quer, porque qualquer coisa que o perturbe vai tirar poder. E o ego quer poder, não estou falando do poder no mundo, não. Estou falando do poder sobre si, que é importante. De fato, é importante. Então, qual é a solução
para esse dilema humano? Qual é a solução? A solução é a gente sair dessa letargia, aceitar que temos que enfrentar alguma coisa, ou seja, abandonar, como diz Montefoschi, o sonho do paraíso perdido, que a gente tem que voltar a um paraíso onde não fazemos porcaria de nada, tudo acontece milagrosamente. Aceitar o desafio que é encontrar, ir ao encontro, se deparar, ir ao encontro e encarar conteúdos desafiadores. Até o fato de serem novos, de não conhecermos do que se trata, é um desafio. Então, isso é trabalhoso, mas é muito recompensador, porque o que acontece? Acontece que quanto mais, assim como nas sociedades humanas, quanta mais diversidade tem num país, mais rico é esse país. Quanto mais coisas você conhece, mais recursos você tem para viver a vida, para entender o que está acontecendo, para fazer escolhas acertadas, para ser mais feliz. Quanto menos você sabe, né, menos recursos você tem. Mais tonto realmente você é, mais facilmente manipulável. Então, existe uma contrapartida para esse trabalho. A consciência porosa é essa capacidade que a gente desenvolve em análise para fazer transitar conteúdos de um lado para o outro, porque a consciência cresce a partir da fertilização do inconsciente. Por isso que Jung falou sobre a volta à mãe, o mergulho nas águas profundas da mãe, porque é lá que a consciência se renova. A consciência se renova entrando no inconsciente, que também podemos dizer que é o inconsciente que entra na consciência. O inconsciente que entra na consciência, o que que é? É algum conteúdo novo. É especificamente um conteúdo novo que entra no teu sistema. E você não pode, permanece novo, porque você não tem como, e você evita, aprendendo a fazer isso, encaixotá-lo numa interpretação pronta, porque aí você vai tirar toda a novidade. Se a interpretação já existe, o conteúdo deixa de ser novo. O novo é aquela coisa diante da qual nós permanecemos por um tempo perplexos. Do que se trata? O que é isso? E esse desconhecido gera uma perturbação, uma agitação, um desconforto, gera um desconforto, vamos dizer assim. Pode ser variável, perturbação não, gera um desconforto. Então, aprender a lidar com o desconforto é uma das tarefas do processo analítico pós-junguiano. Aprender a lidar com o desconforto para não abrir mão do processo. Isso nos fortalece. Isso nos fortalece porque é como se você ouvisse um barulho aqui atrás da porta, que é do outro lado da tua consciência, onde você não tem consciência e que, entretanto, existe aí em você. Então, você ouve um barulho e você começa a imaginar, sei lá, que tem monstros acontecendo, né, fazendo coisas aqui que vão invadir a tua casa. Talvez é uma barata. Então, vamos aprender a olhar, a colocar os pinguinhos nos is, a entender. Isso é trabalho, isso aqui é um trabalho, por isso que a gente recebe dinheiro para fazer uma sessão, porque isso é trabalhoso. Mas também te dá um poder muito grande, porque é como eu sempre falo, no lugar de morar naquela cabinezinha de controle, o ego tem um espaço muito maior de manobra, de saber se locomover nas vários lugares do mundo. É como se você soubesse literalmente viver em várias partes do mundo sem ser sobrepujado pelas condições externas. Isso é muito importante. E é importante para o teu equilíbrio, para a tua felicidade. Porque quanto menos você encara de você mesmo, mais coisas vão se avolumando no inconsciente e vão se manifestando de forma desagradável na tua vida. Então, por que eu cheguei a esse conceito, né? Por que eu tô falando dele, a consciência porosa? Porque quando a gente desenvolve, sai daquela identificação, porque para a consciência chegar nisso, ela tem que se desidentificar dos conteúdos com os quais ela está acostumada a se identificar. Ou seja, a consciência é um conjunto, inicialmente, de conteúdos
que são as tuas crenças, as coisas que você acredita, que você aprendeu, a forma como você se percebe, se entende. Você acha que você é isso, isso, aquilo, que tua mãe é isso, isso, aquilo, teu irmão é isso, teu pai é isso. Você tem todo mundo, né, codificado, todo mundo tem. E não só teus amigos, o estado, o país, tudo. A gente tem algumas coisas, né, várias coisas, e elas formam o conteúdo da nossa consciência. Estamos conscientes delas, poderíamos falar sobre elas, pelo menos alguma coisa, ou afirmá-las. Esses são os conteúdos da consciência. E o ego fica praticamente grudado nesses conteúdos. Então, a tua mamãe te chamava de bonitinho da mamãe, eu sou bonitinho da mamãe até a morte, até o fim dos tempos, e eu fico grudado. Só que eu não sou só isso. Ah, sim, eu sou também o queridinho do papai. Então, fica grudada a coisa. E isso impede o desenvolvimento de outras características da pessoa, de outras qualidades, inclusive de suas asas, né? Então, o processo analítico pós-junguiano ajuda, promove, faz com que o ego se desgrude no tempo que ele precisa para isso, desses conteúdos, para sim reconhecê-los como próprios, porque ele é filho ainda assim daquela mãe, daquele pai, nasceu naquele país, ele sempre gostou de comer tal coisa, ele tem uma preferência por tal praia, por tal cor, tudo bem. Mas ele já não se vê mais como a somatória dessas coisas. Ele não... Isso daqui é como uma roupa que ele pode usar, que ele pode até gostar, mas que tem outras. Essas outras são os novos conteúdos do inconsciente que vão emergindo, que eles nos levam para além da nossa família de origem. Nos levam. Não tem como. Porque cada um de nós é muito mais do que aquele personagem que foi criado dentro da família. E o problema da família, a propósito, já está na base da psicanálise. Porque Freud, como que começou toda a psicanálise? Reconhecendo, identificando, aliás, que dentro da família tinha um podre. Porque a criança ter atração sexual pela mãe, que é como começou, não é uma águas de rosas. Então, mostra que existe já na família um problema e que para Freud, todo o problema da pessoa se remete à família. Então, aqui a gente tem um bojo complicado. Jung mostra como cada ser humano é parte de um todo humano maior e que seu destino é cumprir esse desenvolvimento como um humano dentro de um contexto social, cultural, do qual ele vai se independentizando conforme caminha, conforme o processo de individuação segue. E Montefoschi continua nessa linha, falando como cada ser humano tem uma tarefa histórica a ser levada adiante. Não é mais o tempo só dos heróis, das pessoas especiais. Cada um de nós tem uma tarefa histórica. Quando a gente se olha por esse viés, o filhinho da mamãe está longe, está muito longe. A gente pode ter algumas meiguices do filhinho da mamãe, mas está longe. Então, para a gente chegar nesse lugar em que você é um homem e uma mulher livre, para descobrir-se, para desenvolver-se, para abrir suas asas e fazer o voo que te cabe, você precisa desenvolver uma consciência porosa. Ou seja, você precisa poder estar em contato com os conteúdos do inconsciente, sem ser tragado por eles, né? Porque é muito fácil isso acontecer também, nem reprimi-los, nem temê-los ao ponto de negar-lhes a novidade. Então, a consciência porosa é o resultado de uma relação com o inconsciente, criativa e construtiva, em que o ego é capaz de
é capaz de se desidentificar do antigo, do velho, do conhecido, sem perder a própria identidade, que vai, ao contrário, se ampliando como uma criança que vai crescendo. Ela sabe que quando era pequenininha fazia isso, gostava daquilo, etc. E ela não tá surtada porque hoje, aos 15 anos, aos 25 anos, aos 35 anos, ela não se identifica mais com aquilo e não tem sentimento de culpa nenhum. Então, o processo de integração é orgânico. Não basta você tomar a LSD e ter uma visão, não sei das quantas, ou tomar o chá do Daime, teve uma visão, não sei das quantas. A questão é integrar isso num processo orgânico, estável e definitivo de desenvolvimento. E isso não se faz com drogas, se faz com trabalho de consciência, que é arregaçar as mangas e se botar ao trabalho e pagar uma analista para te ajudar. Não dá para fazer sozinho isso, porque tudo isso é absolutamente novo. Novo, não está ainda no nosso sistema, como se vê lá fora, no normal sistema, não existe. Então, quando a gente quer a liberdade de ser, a gente precisa chegar nessa consciência porosa. Para isso, a gente desenvolve dois aspectos em nós que nos libertam, vão nos libertando dos condicionamentos. Um é o que a gente chama de sujeito reflexivo, do qual eu já falei, mas é importante retomar. E o outro é a função anímica, que é a nossa capacidade de lidar com os conteúdos do inconsciente. Como se você aprendesse uma nova língua e também uma nova capacidade de entender o diferente. Tipo, você está convivendo agora com uma pessoa de um outro planeta e você não sabe a língua, nem sabe como funciona. Então, você tem que ter uma capacidade de lidar. Lidar, se mantendo você e reconhecendo a diferença e crescendo a partir disso. Isso. Assim como você deveria saber fazer isso no mundo. O sujeito reflexivo permite que você reflita sobre esses conteúdos sem passar pela identificação. E, na verdade, reconhecendo aonde as crenças te prendem e te impedem de dar os saltos que você precisa dar. Então, a consciência porosa é, no lugar de ter uma superfície dura e impenetrável entre a consciência e o inconsciente, que nem é tão dura e impenetrável, né? Por isso, senão a gente não teria os sonhos ou os atos falhos, é isso que Freud mostrou. A gente tem sonhos porque são contrabandeados, conteúdos do inconsciente são contrabandeados dentro da consciência, assim, no pré-consciente, porque eles não são claros, né? Assim, não é um texto discursivo, né? O sonho é simbólico. Então, porque são contrabandeados, tem que passar uma censura para chegar na consciência. E por que acontece isso? Não porque a gente é maluca, a consciência é maluca, é muito esquisito o processo. Porque eles são perigosos para a consciência. É simples, é assim, exatamente como um contrabando. Porque tem um bloqueio por alguma razão. Então, quanto mais um país é conservador, é limitado, tem menos conhecimento, quanto mais uma pessoa é ignorante, mais ela está fechada ao novo, não é assim? Mas ela tem medo de coisas diferentes. É exatamente na proporção inversa do teu nível de educação, de conhecimento, de abertura mental. Então, o que a psicanálise pós-junguiana faz? Abre a cabeça. Mas não para novas ideias que você lê no jornal, para a vida mesmo. E para todos aqueles conteúdos que chegam do inconsciente, que chegam inesperadamente, emoções, sentimentos, ideias, novos pontos de vista, sensações esquisitas, situações que acontecem na vida. E aí você pode não só resolvê-las, como usá-las como um trampolim para novos planos de consciência, novos planos, novos níveis de consciência. Então, mais ou menos é isso. É um assunto longo, mas eu espero ter passado alguma ideia. Consciência porosa, portanto, é o nosso objetivo, para que possamos nos libertar de identidades antigas e abraçar sempre mais aspectos nossos e do mundo e da vida e do humano. Até segunda. Beijo a todos.